E aí pessoal, tudo bem? Vamos resolver então essa questão 24? Um automóvel A encontra-se em repouso. Então a primeira informação aí da solução do item A é que a velocidade inicial de A vale zero, diante de um semáforo fechado. Assim que o semáforo abre, A vai começar a entrar em movimento, e aí outro carro, o carro B, vai passar por ele com uma velocidade de 20 metros por segundo, conforme informa o gráfico, né? Então percebam que o gráfico aqui é a velocidade por tempo, né? Não posição por tempo. Primeira coisa importante, né? Em que instante t os móveis voltam a se encontrar, né? É claro que eles se encontram quando t é igual a zero, então t igual a zero é o primeiro momento em que eles se encontram, mas eu quero saber qual é a segunda vez que eles se encontram, né? Então para isso eu vou fazer o seguinte, eu vou escrever as equações de movimento dos dois carros e vou igualar as duas para saber o instante em que eles se encontram, né? Então vamos fazer isso. Vamos começar pela equação de A. A primeira informação que eu preciso, que eu não tenho, é a aceleração de A. Então vamos buscar aí a aceleração de A. Lembrando que a aceleração é a variação da velocidade sobre a variação do tempo. Eu percebo aqui, olhando pelo gráfico, que o A varia de 0 até 20, né? Ou seja, ele aumenta em 20 durante 7 segundos, né? Então essa é a aceleração de A. Beleza. Então agora sim eu posso começar a escrever a equação de movimento de A. Então a xa vai ser igual a x0A, né, ou x inicial de A, já que a gente está usando xi, né, vamos usar xi, mais vezes inicial de A vezes t, mais A de AT ao quadrado sobre 2. Então, a posição inicial de A é zero, né? A velocidade inicial de A é zero, ele estava parado. A aceleração de A eu acabei de calcular, vai ser 20 sobre 7 vezes 2, né? T ao quadrado. Então aqui é zero, não importa. E a posição de A, então, se eu quiser simplificar aqui, fica mais fácil, 10 sobre 7, t ao quadrado. Então escrevi a equação de movimento de A, agora eu vou escrever a equação de movimento de B. X de B é igual à velocidade inicial de B vezes o tempo. Opa, faltou aqui a posição inicial de B, né? X inicial de B é x igual a x0 mais vt, né? Maravilha. Então a posição de inicial de B também é a posição igual a zero, né? A posição dele inicial é o semáforo, né? Então a velocidade inicial de B vale 20 vezes t. E pronto, eu tenho aqui duas equações de movimento, uma para o carro B, uma para o carro A. Eu quero saber quando eles se encontram. Então no encontro a posição de A será igual à posição de B. Então eu vou igualar as duas equações. Então percebam que quando t é igual a zero, eu fico com 0 igual a zero, é a primeira solução. E se eu passar o termo que está à direita para a esquerda e colocar o t em evidência, eu posso encontrar aí a segunda solução. Então eu vou resolver essa equação aqui dentro. Então vou ficar com 10 sobre 7t menos 20 é igual a zero, passando 20 para o outro lado. E dividindo por 10, né? Então eu vou dividir ambos os lados por 10, eu vou ficar com 2. Passando o 7 para o outro lado, multiplicando, eu vou ficar com 2 vezes 7, que dá 14 segundos. Então, em 14 segundos, eles se encontram. Aos 14 segundos, eles se encontram pela segunda vez. Qual foi a distância máxima entre eles no intervalo de tempo de 0 a t? Então, a gente está numa situação de perseguição, né? Então, o primeiro carrinho estava parado, né? O carrinho A. O segundo carrinho já estava andando lá na frente. E aí o que vai acontecer? A distância entre eles vai aumentar sempre que a velocidade de A for menor do que a velocidade de B. Porque se B está andando mais rápido, a distância está aumentando. Quando é que a distância vai começar a diminuir entre os dois? Quando a velocidade de A, a partir do momento em que a velocidade de A for maior que a velocidade de B. Então, olhando para esse gráfico, você percebe que a velocidade de A está aumentando. E aí, quando chega em 7 segundos, exatamente 7 segundos, ela ultrapassa a velocidade de B. Então aqui, nesse primeiro trecho, a distância está aumentando. No instante t igual a 7 ela é máxima, e a partir de t igual a 7 então ela vai começar a diminuir. Então basta você calcular quanto A andou, né, para saber qual era a maior distância entre eles nesse intervalo de tempo.
Então vamos fazer isso agora, vamos descobrir quanto que A andou. Vou fazer o seguinte, eu vou apagar a primeira resolução aqui do item A, só para ganhar um espacinho, tá? Então vamos lá. Então vamos escrever aí a posição de A. Então x0 mais v0, VAT, né? Mais AT ao quadrado sobre 2. A aceleração era 20 sobre 7, t ao quadrado sobre 2. Então vamos descobrir qual é a posição de A quando t é igual a 7 segundos. Então vou ficar com 20 sobre 7 vezes 7 vezes 7 sobre 2. Aí percebam que eu posso simplificar aqui, né? Posso simplificar aqui. Vou ficar com 10 vezes 7, 70 metros. Então o A vai ter andado 70 metros e vamos ver o B. Lembrando que x0 mais VB, né? Então o x de B será 20 vezes 7, que dá 140 metros. Então qual é a distância entre os dois? A distância entre os dois será xB menos xa, que vai ser 140 menos 70. Então, que vai ser 70 metros. Então a resposta correta aí é 70 metros. Bacana, pessoal?